Irmãos queridos, que Jesus continue a nos abençoar. Uma honra muito grande poder, mais uma vez, em detrimento do nosso querido expositor escalado, não poder estar aqui, vocês vão ter que trabalhar conosco mesmo. A gente viu na fala do Francisco que ela chegue tranquila ou chegue violenta, ela não é bem-vinda. Mas que coisa, né? A gente vai ter que mudar um pouquinho esse ponto de vista, obviamente. A benfeitora tem razão, porque ela fez um introito, né, elucida e depois conforta. Nós queremos que, ao sair daqui, mais tarde, daqui umas 4, 5 horas, mais ou menos, a gente saia melhor, né? Não nos daremos por satisfeito se não vamos levar para casa o otimismo, mesmo falando da morte biológica. Em seguida, a conselheira Vânia de Souza vai falar da reencarnação. Então, nós temos duas possibilidades hoje. Aqueles que não ficarem satisfeitos agora, poderão ficar um pouquinho mais, então, né? Então, a gente volta para o lar maior, a gente viu, este oceano de energia que é a dimensão espiritual, da onde nós temos origem, e depois retornamos para a sombra. Veja que será que é? Veja que nós temos que mudar esse contexto. Libertação ou prisão? Estas coisas, né? Então nós montamos às pressas um texto para compartilhar, né? A morte biológica, desencarnação, o ato de sair definitivamente do corpo físico e retornar para o nosso lar de origem. Estados de libertação e de consciência mais amplos. Será que a gente compreende assim? Iremos seguir esse roteiro. Pedras que clamam, é uma expressão evangélica, uma metáfora muito interessante. O transitório esquecimento do passado, necessário, e a misericórdia divina sabe o que faz realmente, né? A certeza do reencontro com os afetos, mas também com os desafetos, né? Interessante. O grande fiador dos encarcerados no corpo físico que somos nós outros, né? Estamos agora aqui. Temos alguém que avalizou a nossa vinda para cá. E a nossa preocupação, e como já conversamos com o nosso querido Eloy, que está ali me olhando, é exatamente a preocupação. O que é que eu apresento de volta para ele? Que ficha corrida? Melhorei, piorei? O que eu vou apresentar? O cara me avaliou para mim vir para cá. Ele jogou todas as fichas em mim. E assim sucessivamente chegará a nossa vez de fazê-lo também. Nós não vamos só ter anjos da guarda, um dia vamos ter que ser anjos de guarda também. Aí nós vamos sentir na própria pele como é tutelar alguém aqui no mundo físico, né? A morte biológica, a ansiada alforria do espírito encarnado. Olha que coisa, alforria, né? Libertação. E considerações finais. Pessoal do fundo, está me ouvindo? Estão me ouvindo? Então tá bom. Proposição inicial, nós vamos estruturar nas obras fundamentais da doutrina espírita. E a maior de todas é a que fez agora, dia 18 de abril passado, 158 anos, que o Consolador Prometido materializou-se entre nós, né? O Livro dos Espíritos. Antes um pouquinho um conceito crístico na lavra, na tradução do Dr. Haroldo Dutra Dias, muito interessante no seu O Novo Testamento. E alguns dos fariseus da turba disseram para ele, aliás, esse pessoal torrava a paciência do mestre, se possível, 24 horas. Desde que Jesus foi identificado aos 12 anos no templo, não lhe deram mais sossego. Enquanto ele não foi parar na cruz, não deram mais sossego. E depois, realmente, eles é que perderam o sossego. Aí sim, a coisa inverteu-se, né? Mestre, repreende os teus discípulos. Em resposta, ele disse, eu vos digo, se eles silenciarem, as pedras clamarão. Aí está a metáfora, né? Então, nós temos consciência hoje que naqueles tempos, nossos corpos físicos eram enterrados
dentro de grutas de pedras. É um símbolo para dizer: um dia a equipe do Espírito de Verdade, a equipe espiritual, virá realmente acrescentar aquilo que vocês não puderam compreender agora pela imaturidade espiritual que possuem naquele momento que o Cristo teve conosco. Paulo tem também um grito, né? Paulo tem um grito, ele tinha consciência plena de dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então o apóstolo Paulo tinha consciência plena disso, a convicção total a respeito de que nós continuamos tiramos o corpo físico e o espírito continua a sua viagem na direção do Pai Criador. Uma vez que a morte biológica nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo pois mais de desejar do que temer, por que lhe tem o homem instintivamente tal horror? A gente via que chegue ela tranquila, chegue violenta, ninguém quer, né? Que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Por que será, né? Então, aí vem a sutileza das respostas, né? Já dissemos que o homem deve prolongar a existência física para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. Então a gente traz embutido isso na gente, né? Porque senão por qualquer coisa a gente se arrebentava e ia embora. Então tem o instinto de conservação, olha só, né? A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo, né? E a gente vê hoje altos índices de suicídio em países de nível intelectualizadíssimos, de assustar, entendeu? A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede, esse espaço maior. Mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador, né? Continuamos. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte biológica? A dúvida, o temor ou a esperança? Olhe, o grande pedagogo Allan Kardec, né? E aí os benfeitores aproveitam e respondem: a dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Então, aí nós podemos se encaixar num desses três quesitos, né? Como pode haver céticos, uma vez que o Espírito traz a personalidade e o sentimento das coisas espirituais? Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida física somente por orgulho. No momento da morte biológica, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Beleza, está lá, né? Muito claro para nós. Dá para notar também, meus queridos, que os benfeitores, os guias da humanidade, têm um senso de amor apuradíssimo. E às vezes eles nos ensinam desse jeito, né? As filosofias espirituais elucidam que a desencarnação nada mais é que um retorno do ser a um estado de liberdade e consciência mais amplo. Assim como o meu céu pode ficar maior na dimensão espiritual, e fica, o meu inferno também. Já que céu e inferno são estados conscienciais. Não vamos mais acreditar que há um local, algum lugar no universo que céu e inferno. Agora nós temos consciência que está dentro de nós. Por oposição, a gente entende, se eu estou no céu, estou com a consciência em paz, tranquilo, tenho remorso, né? E quando eu desencarno, essas coisas aumentam consideravelmente nos dois lados, né? Jamais a desencarnação seria a passagem para a inexistência ou inércia. Então aquela história que tem no túmulo aqui, descansa em paz, esqueçam. Já viram nos túmulos que tem descansa em paz? Resquiescat in pacem, parece em latim, uma coisa assim. Pode tirar o cavalo da chuva.
vai trabalhar muito mais. Vai trabalhar muito mais, sem dúvida nenhuma, né? Tudo no universo se movimenta, se agita. O universo pulsa. O universo está em expansão. Por que ia ser diferente conosco, né? Podia ser. Buscando sempre reintegrar-se em organizações mais complexas e aperfeiçoadas. Já viram a história dos buracos negros? Levam para dentro aquilo que já não está servindo mais, recicla. Meu Deus, eu pensei que eram só bilhões e bilhões de nebulosas, enganei-me. Agora tem universos paralelos, e eu digo esses dias, mas eu ainda nem me casei, estava preocupado com isso, já que eu sou um espírito que vou para o infinito, né? Nesse ritmo incansável em que a natureza tudo aproveita imediatamente, parece-nos antinatural admitir a aniquilação da essência das criaturas, ou mesmo que fosse possível descansar beatificamente até um futuro dia de avaliação coletiva. Quanta bobagem! A cada desencarnação, a cada personalidade que desaparece, um juízo parcial, uma avaliação e um retorno. Aquilo que eu não realizei consta da minha ficha, você está devendo para você mesmo. Vamos retornar, vamos refazer os planos e vamos começar de novo. Outra vez eu tenho que encarar o meu avalista espiritual. Não deve ser fácil, né? Seria, portanto, fugir de toda lógica supor que a desencarnação destrói o ser pensante ou separa definitivamente aqueles que partem dos que ficam, né? Então tem criatura que chega a morar no túmulo. Eu vi um que morava no túmulo porque a companheira, né? E daí a pouquinho ela retorna novamente como filha dele. Amor diverso, né? O amor tem infinitas possibilidades. E agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho, então, à luz da ciência do infinito, que é a própria doutrina espírita. O temor da morte biológica resulta de vários fatores inerentes à natureza humana e à sua existência corporal. Entre eles, ressalta, nós fizemos uma relação. O instinto de conservação da vida, que lhe constitui força preventiva contra a intemperança, a precipitação, o suicídio, não obstante desconsiderado nos momentos de superlativo desgosto, revolta ou desespero. Outro, a predominância da natureza animal, que nos espíritos inferiores comanda as suas aspirações, tendência e necessidade. O temporário esquecimento da vida espiritual, da onde procedemos. O conteúdo religioso das doutrinas ortodoxas, que oferece uma visão distorcida, quão prejudicial, do que sucede após a ruptura dos laços materiais, elaborando um mundo de compensações em graça como em castigo, conforme a imaginação dos homens vitimados por fanatismo e alucinações, digo. E o receio de aniquilamento da vida por falta de informações corretas a respeito do futuro da alma e daquilo que lhe está destinado. Então essas são as razões que se justificariam um pretenso temor da morte biológica. Programado o corpo físico para servir de instrumento para o progresso do espírito, através de cujo cometimento desenvolve todas as aptidões e valores que nele jazem latente, somos herdeiros do Pai Criador, em potencial, fomos criados à imagem e semelhança dele. O instinto de conservação é elemento de alto valor para que seja preservada a vida, impulsionada para a frente até as últimas resistências. Em face dessa condição, o espírito cimanta o corpo físico e receia perdê-lo, em razão do atavismo ancestral que lhe bloqueia o discernimento a respeito daquilo cujos dados de avaliação não logram impressionar-lhe o sentido, né? Então é claro que o Consolador chegando vai elucidando estas questões, e a gente vai ficar mais tranquilo. O predomínio da natureza animal desenvolve-lhe o egoísmo e exacerba-lhe a paixão violenta,
acentuando a sensualidade que se expande, engendrando programas de novos gozos que terminam por exaurir as energias mantenedoras dos equipamentos de sustentação orgânica. Assim é que um leve aceno de prolongamento da vida física ao moribundo fala-o sorrir e aspirar pela sua ocorrência, e injustificável apego aos despojos que lhe não permite mais largos logros, embora lhe concedam a permanência física. Aquela imagem do George Harrison realmente é chocante, porque ele tinha a propensão, inclusive, advertido teria sido uma inteligência extraordinária, fez parte de um grupo que revolucionou, né, os costumes na década do século passado, 65, 70, 60, 65, 70, e advertido foi, mas ele continuava teimando com essa tendência do cigarro, e o câncer veio na garganta. Veio, né? Então, a inteligência daquela, mas teimava e acabou partindo precocemente. A reencarnação, meus queridos, promove o transitório esquecimento do passado, que é providencial para poupar ao espírito a amargura que os seus erros impõem e os seus delitos afligem. Imaginemos se eu lembrasse, né? Os outros também iriam lembrar, né? A mamãe, com aquele anjinho no colo, lembrasse que ele foi o assassino dela ontem. Ele não tinha chance, ela punha veneno na chuquinha. Não tinha. Então, não dá. Quando eu evoluo, quando eu sou ético-moral, vai chegar um dia que vou mergulhar no fluido denso e lembrarei precocemente de toda a história. Quer dizer, aí eu já posso me candidatar para as esferas mais altas. Quando tudo que tiver aqui já me foi oferecido como experiência, eu já domino essa situação, ascendo para uma esfera mais feliz, né? Esse esquecimento constitui motivo de receio da morte, em razão da falta de elementos que estruturem a confiança na sobrevivência com o retorno ao mundo espiritual. Embora agora nós já temos, a ciência espírita já está conosco há 158 anos. Se não quiser tomar conhecimento é problema, mas a ciência espírita está disponível para o ser humano. Porque a doutrina espírita não veio só para os espíritas, veio para o ser humano, o espírito imortal, né? As sensações sobrepõem-lhes as emoções, fixando os interesses na vida física, apesar de saber da sua efêmera existência. Contei aqui para o Eloy e para o Francisco já esses dias que o Regis estava fazendo uma exposição doutrinária e ele abordava que a revista Veja colocou um dado de que estamos vivendo no corpo, em média, 79 anos. O brasileiro, 74 anos. Eu estava meio dormindo na palestra, eu acho. Aí acordei. Eu digo, meu Deus, só me faltam 9, eu não fiz nada. Dá um choque na gente, eu digo, é? Então eu estou com um pé lá, já um pé na cova. Eu já estou indo. É? Claro, tem outro chegando, então tem que abrir o olho. Porque nós vamos ver que nós não sabemos, segundo a metáfora evangélica, a hora que o ladrão bate na nossa porta. O que é isso que Jesus queria dizer? Fica esperto, cara. Fica esperto, né? Porque... E basta que a gente comece a perturbar muito aqui, não sendo útil a si próprio ou semelhante, ó, vem, vamos reciclar, vamos refazer o seu plano aí, né? E deixa uma encrenca danada aqui, porque não preparou nada. Então tem que ficar esperto, né? O estabelecimento de prêmios e punições de sabor material, nos quais as religiões, olha o que diz a benfeitora, do passado, ela já coloca no passado, elas estão aí faturando 10% por cabeça, mas ela já coloca lá no passado, ó. Firmaram a estrutura da existência espiritual, tornou-se detestável em se considerando medo a uma justiça absurda, impiedosa, ou a indiferença por uma felicidade estanque, monótona e perpétua, que tem lugar num céu onde o amor não dispõe de recursos para socorrer o caído, nem a piedade virgem em relação aos infelizes.
As mães vão todas para o céu. Eu estou me referindo às mães. Imagine o filho no inferno e a mãe ter que ficar feliz lá da esfera dela, vendo o filho queimar eternamente. Duvido. Ela mergulha atrás. Entendeu? Mas é isso que a religião convencional prega. Tenho que ficar feliz de ver o outro queimando lá. Meu amor do outro lado. Olha o que a gente criou na nossa cabeça. Isso não existe, mas são mentes cruéis que criam essas coisas e empurram goela abaixo. Como nós temos consciência de culpa, a gente aceita, a gente paga 10%. Entendeu? Além disso, por fim, o engodo dos sentidos anestesia a razão, levando a concluir que a morte deles representa a destruição da vida, arrolando o cérebro como autor do pensamento e os órgãos na condição de causa da existência do ser. Veja só, nem o espírito existe, é o cérebro que dirige, né? A mente, então. Assim, a desinformação e as concepções erradas sobre a vida futura são responsáveis pelo temor da morte, que leva muitos indivíduos a estados neuróticos lamentáveis, como a comportamentos alucinados, nos quais busca o esquecimento, fugindo da sua contingência enganosa, por meios escusos, né? Sem sombra de dúvida. Essa é a festa. Olha o que nós estamos vivendo, né? É inata. Todavia, em todos os seres, vem conosco a ideia da sobrevivência do espírito, a disjunção molecular do corpo cadaverizado. Vem conosco. A intuição do futuro sempre esteve presente em todos os povos, desde os mais primitivos, estabelecendo de alguma forma um código ético de comportamento que previne o homem e o prepara para o encontro com a consciência após o transpasse. Nenhum tribunal externo, ninguém vai me apontar o dedo. Mas como eu sou ligado à consciência cósmica através da minha consciência, eu trago em mim o meu castigo ou a minha recompensa. Eu mesmo, quando eu tomar ciência do tempo que eu perdi com bobagem, dá um desespero. E agora? Calma. Calma, não adianta, você já está aqui, não desencarna de novo, não é possível, né? Agora vamos acertar as coisas, né? Nos indivíduos imediatistas aferrados aos prazeres físicos, o medo da morte é maior, em face das sensações que o escravizam à matéria, fazendo recear a perda dos gozos em que se comprazem. Há uma cena naquele filme do Ghost, que é aquele espírito que está no trem, que não quer saber do Sam, ele quer tocar o Sam de dentro do trem, né? Ele tenta fumar, ele consegue inclusive fazer com que a carteira de cigarro ande, ele tem uma força mental que ele consegue, mas ele não consegue fumar. Agora, como é que ele fuma? Ele ainda, lá no filme ainda não foi fino, mas ele se aproxima de quem tem o vício aqui. Por isso que a dificuldade de eu soltar qualquer tipo de vício na lei de afinidade, alguém se aproxima de mim. Não tem jeito, entendeu? E me estimula a beber, fumar e outras cocitas más. Imagine nas baladas de sábado à noite. Uma beleza, né? Não precisamos falar mais. Alguém lembra desse anjo? Desencarnou trabalhando. Desencarnou trabalhando, né? Imagine que mérito desencarnar trabalhando no bem, no bem. Só fez o bem, independentemente da coloração religiosa. À medida, porém, que se aclaram os enigmas em torno da realidade pós-mortem, em que os fatos demonstram o seu prosseguimento, fatos que demonstram o seu prosseguimento, oferecendo uma visão correta sobre a sua continuação, o temor cede lugar à confiança e as dúvidas são substituídas pela certeza da perenidade do ser, que se sente estimulado a preparar desde então esse futuro, no qual a felicidade possui uma dinâmica que fomenta o progresso incessante, em decorrência do esforço empreendido por quem deseja alcançá-lo. Isto aqui é profundamente crístico
Jesus não impõe nada a ninguém, e ele não é um líder religioso pequenino que nós o transformamos. Ele é o governador espiritual do planeta. É diferente, entendeu? E ele nos diz assim, ó, quem quiser vir pós mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Ele não impõe, ele sugere. Tem sacrifício, é difícil? Claro, ninguém diz que é fácil. Ninguém sobe uma colina sem suar, né? A gente sabe disso. E a ascensão é uma constante. Duas imagens, uma do filme Nosso Lar e outra do próprio livro, né? Essa convicção leva o homem a uma mudança de metas, que passa a conquistar esforçando-se pelo trabalho no presente, com os olhos postos no futuro. A saudade dos afetos que o precederam na viagem de volta não mais dilacera, e estão mais vivos do que nós. Vivos, entendeu? Não tem morto do outro lado, né? Porquanto a certeza do reencontro faz com que novos estímulos tomem corpo, executando um programa de promoção para credenciá-lo à convivência ditosa. Graças a esta emulação, todos os esforços são aplicados com um direcionamento positivo, ensejando coragem para a luta e ânimo para vencer o cansaço, ou quaisquer outras dificuldades que intentem obstaculizar-lhe a marcha, né? Ele persevera, ele consegue suplantar, ele se estimula, porque agora tem certeza plena de que a vida continua. O conhecimento dos objetivos imediatos da vida e a identificação dos valores jacentes no espírito, mediante a concentração no ser real, fazem que a perda do envoltório físico não signifique quase nada em relação à sobrevivência doadora de todas as bênçãos a que se pode aspirar. Enquanto perdura o fenômeno orgânico, as impressões da vida espiritual são fugazes e incompletas. Na razão, entretanto, em que diminui os impositivos da matéria sobre a alma, eu começo a valorizar mais as virtudes, né, positivas, ampliam-se-lhe as percepções do mundo causal, dando origem a um secreto desejo de despojar-se do fardo que pesa, às vezes com altas cargas de miséria e de dor. Mas, vamos ver o que diz mais os benfeitores. Aqueles que na vida física apenas depositam todas as aspirações e necessidades, temem perdê-la, aferrando-se com desespero às suas exigências em prejuízo da libertação que se lhe torna penosa e demorada. Dona Zíbia tem até um livro, né, que eles continuam entre nós, sabemos disso, tranquilamente. A criatura despreparada está aí batendo cabeça, né? A turma chama de alma penada, né? Coisa, né? Deveria, pelo menos, era fazer prece para essa criatura pegar o caminho. O exercício mental e o natural desapego das ilusões favorece a confiança na sobrevivência, anulando o injustificável medo à morte, né? Então, mais algumas informações é que, para tanto, faz-se mister o amadurecimento íntimo que decorre da vivência equilibrada e do conhecimento que o estudo e a experiência propiciam, ou que resulta do sofrimento, o grande e oportuno fiador dos que se encontram encarcerados anelando pela libertação. A dor é inevitável, meus queridos. Ninguém escapa da dor no mundo físico. Agora, o sofrimento já é uma opção nossa. É quando a gente não está realizando aquilo que se comprometeu e já estamos regressando e, às vezes, como opção, o sofrimento surge. O homem deve pensar na morte conforme pensa na vida. Cada dia que passa no calendário terrestre, adicionando-lhe tempo à existência física, é-lhe um a menos que o aproxima do portal da morte. Raul Teixeira tem uma coisa interessante com nosso companheiro querido Raul. Ele dizia, olha, meu companheiro, cada um que desencarna, tu sobe na lista. Digo, ai, que legal. E é verdade, é natural.
como nós chegamos, nós vamos retornar, sem sombra de dúvida. Duas imagens também, uma de nosso lar e uma do filme que a gente queria comentar um pouquinho. O Matt Damon, nesse filme do Clint Eastwood, ele faz aquele médium psicômetra que toca e fica sabendo todo o histórico da criatura para trás, né? E o Matt Damon fez esse filme, retratando o tsunami, se não me engano, né? Retratar o tsunami. E para ele foi extraordinário. Ele mudou uns pontos de vista que ele tinha. Ele já tinha mudado um pouquinho quando ele fez o resgate do soldado Ryan, né? Porque no final do filme, aquele pelotão todo que foi dizimado para retirar ele lá do campo de batalha, o capitão diz para ele, que é feito pelo Tom Hanks, trate de fazer valer a pena. E no final ele pede para a esposa, já velhinho, se ele realmente foi um homem de bem, se valeu a pena ter retirado lá do campo de batalha, porque ele ia também ficar lá, né? Então aqui nesse filme, o Matt Damon muda algumas posturas como ser humano. Valeu para ele. Infelizmente o nosso Robin Williams não foi. Foi o contrário. Fez um filme exatamente, viu como é que era, mas não foi tocado. E suicida-se, né? Veja que coisa, é o contrário. Então, substituir o medo pela expectativa de como será a vida mais tarde, substituir a incerteza pela conscientização do prosseguimento espiritual, deve ser um programa bem elaborado para ser vivido com tranquilidade, para ser, e no dia a dia digo que faz parte do seu peregrinar evolutivo. A vida espiritual assim perde para ele o seu caráter hipotético para tornar-se uma realidade, na qual penetra desde antes da morte, através dos fenômenos mediúnicos que lhe propiciam essa convicção, especialmente com o intercâmbio dos sempre-vivos, que o vem emular, que vem estimular na preparação da equipagem para o inevitável processo de retorno, que se dá através do mecanismo da morte biológica, né? Então nós temos muitas informações, certeza absoluta dessas coisas, e que a gente, é uma convicção individual de cada um. Temos que buscar essa certeza e a doutrina nos oferece isso muito bem. Então isso está no livro do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, Temas da Vida e da Morte. A lição é exatamente o temor da morte, foi de lá que nós tiramos isso. Vamos projetar para ver o que diz então, em linhas gerais, a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, né? Diz ela, em relação a isso que o Francisco colocou em síntese, não há morte, ninguém se equivoque. Taxativo. Só há vida onde quer que se detenha o pensamento. Na decomposição pestilencial da matéria surgem multiplicadas complexas formas de vida. Morre a lagarta em estólise de desagregação para surgir a borboleta em histogênese admirável. Olha a metáfora que ela usa, né? Morre a semente para libertar a planta, mas tudo na natureza é assim, né? Morre o sêmen para formar o corpo. Morre o corpo para que se liberte o espírito, que dele se utiliza como de um veículo em romagem purificador. Sem dúvida, a morte constitui dor inominável quando arrebata o ser querido, retirando-o da convivência e da ternura dos que o amam. Eu conheci um companheiro que se casou 9 vezes aqui. Ele buscava ser feliz no casamento. Ao desencarnar, ele teve um choque. A alma gêmea dele estava lá e disse: poxa bem, pensei que você ia casar com todo mundo lá embaixo. Aí ele entrou em parafuso, né? Não estava programado um casamento para ele, né? Não estava. E ele queria casar com todo mundo. Desencarnar é desembaraçar-se da carne, olha só. Morrer, literalmente, significa cessar de viver. Do ponto de vista espiritual, porém, morte é vida, e vida no corpo pode afigurar-se como morte transitória da liberdade e da plenitude e da lucidez. Aqui é que a gente está morto, é o contrário, entendeu? Aliás, a gente não está só dormindo, nós estamos roncando, esse que é o problema, né? Vive, pois, de tal forma que, advindo a desencarnação, estejas livre e prossigas feliz.
É irreversível, resigna-te, não tem como fugir disso, né? Então, ficar esperto, porque a gente não sabe a hora que o ladrão bate a porta, né? Fatalidade biológica, a morte física, ou seja, a mudança de uma forma para outra, como disse o professor, por impositivo da necessidade de transformações incessantes, começa quando ocorrem as primeiras expressões da vida. Moacir Franco até canta, né, que a gente 9 meses vive e depois começa a morrer. Tem uma música que ele fala assim, digo, ele estava em uma esfera altíssima quando compôs isso. No homem, por exemplo, em cada segundo no seu aparelho circulatório morre 1 milhão de hemácias, que são aproveitadas por células especiais no fígado para a elaboração de outras, graças ao ferro que é delas extraído. Olha a transformação, olha só, né? Segundo alguns biólogos, em cada 7 anos o corpo humano se renova quase integralmente, à exceção das células nervosas, graças ao processo de transformação ou morte que ocorre na estrutura somática. Modificações incessantes em que a matéria assume a forma energética, esta se adensa em novas expressões físicas. A morte da aparência é uma constante indispensável à evolução. Estão vendo, meus queridos irmãos, o Vanim pela última vez. Mas esse espírito aqui volta novamente. Outro corpo físico preparado adredemente. Eu sempre digo, eu fico olhando assim no Evangelho, diz assim, tratai de fazer amigos. Por que será? Alguém vai me esperar aqui para trocar fraldinha, né? Para fazer chazinho, levantar de noite. Você tem amigos? Porque você vai ter que reencarnar. E se você não tiver amigo, você reencarna dentro de uma caixa de sapato, posto no lixo. Já viram falar ou não? No mesmo dia que o futuro rei da Inglaterra renasce no palácio de Buckingham, agora já tem uma irmãzinha, né? No mesmo dia, ele chama George Alexander Louis, olha que bacana. O Francisco renasceu em Salvador e puseram ele numa caixa de sapato dentro de uma lata de lixo. Mas o Francisco berrou tanto, gritou, a imprensa veio e o Francisco já foi adotado. Digo, esse espírito vai lutar, né? O outro é possível que vão fazer as coisas por ele. Cada um na sua. Obviamente ele não renasceu lá por acaso. Mas o Francisco é um lutador. Já foi adotado, inclusive, né? Do resfriamento da energia que se condensa em matéria, da dissociação das moléculas para o retorno à energia, no homem, o espírito, que é o modelador da forma, sofre na sua intimidade os diversos fenômenos de aglutinação e desagregação estrutural. Morrer, portanto, ou desencarnar, significa somente mudar de estado vibratório. Só isso. Então o Vanim tem um infarto agora, cai aqui, todo mundo corre, chama o SAMU, aquela coisa toda, e o Vanim está do lado, daí a pouco, olhando o corpo aqui. Aliás, eu já tive um aqui, pequenininho, mas eu já tive um, mas já passou, está tudo bem. Considerações finais, meus queridos. Para se ter paz na morte biológica, que inicia seu processo desgastador desde o primeiro hausto da criatura quando renasce, olha como o Moacir tinha razão, ele deve ter lido essa lição aqui, ó. É necessário o indivíduo manter-se em caminho de moderação em tudo que se diga e em busca de harmonia em tudo quanto faça, exercitando-se em viver equilibradamente. Quer ser feliz, meu irmão? Eu já recebi a fórmula da felicidade relativa. Faça o bem no limite das tuas forças e ame incondicionalmente todos os seres sencientes. Se alguém tiver dúvida, olha o filme Pequeno Buda. Para construir um cinema dentro do mosteiro, mas foi um pandemônio. Enquanto não tiraram todas as minhocas do lugar, os monges não deixaram. Por que será essa consciência? Porque é uma vida que está se elaborando ali. A minhoca é um princípio inteligente em evolução. Olha o nível dos caras, entendeu? E a gente fica aí, né? Para ver como é que é a coisa. A desencarnação não pesará, prestemos atenção,
sobre quem soube amar a Deus e respeitar o próximo, como não aprisionará em celas de amargura e remorsos quem soube ser livre e ao mesmo tempo respeitar a liberdade alheia. Eu estava olhando naquele canteiro central ali perto do shopping central. Eu digo, me lembro que plantaram as flores, era tudo amarela, não tinha graça. Aí veio um gênio e misturou tudo, botou bastante flor de diversos matizes. Eu nunca vi coisa tão linda. Nós temos que aprender a viver com as diferenças, respeitá-las. Cada um tem o direito de fazer o que quiser e responder pelo que faz. Mas a gente só cacete no outro. Então tem que ficar esperto aí, ó. Apesar do sofrimento moral que o passamento de um ser querido nos impõe, a morte física significa, em tese, a ansiada euforia após a existência de lutas, de produtividade e de amor na busca da autorrenovação, do progresso e da paz. Ivan de Albuquerque foi uma criatura que desencarnou muito jovem, mas era um espírito que tinha uma lucidez muito grande. E ele se comunicou através, então, do nosso querido Raul Teixeira. Relaxamento meditativo. Hoje vocês vamos sair daqui para cima, né? Vamos contar uma piadinha agora. Uma mulher foi levada às pressas para o nada contra, podia ser um homem também, viu? Mas a piada tá ali, podia ser um homem também. De um hospital. Lá chegando, teve a chamada quase morte, que é uma situação pré-coma, e neste estado encontrou-se com a morte. Que é isso? Perguntou. Eu morri? Né? Aí diz a morte, aquela senhora com aquela foice, aquela coisa, né? Não, pelos meus cálculos, você morrerá daqui a 43 anos, 8 meses, 9 dias e 16 horas. Viu? Ao voltar a si, refletindo o quanto tempo ainda tinha de vida, resolveu ficar ali mesmo naquele hospital e fez uma lipoaspiração, uma plástica de restauração dos seios, plástica no rosto, correção no nariz, na barriga, tirou todos os excessos, as ruguinhas e tudo mais que podia mexer para ficar linda e jovial. Muito bom. Após alguns dias de sua alta médica, ao atravessar a rua, veio um veículo em alta velocidade e atropelou, matando-a na hora. Olha que paradoxo, né? Ao encontrar-se de novo com a morte, claro, ela vai cobrar, né? Ela perguntou irritada: puxa, você me disse que eu tinha mais 43 anos de vida, por que morri depois de toda aquela despesa com cirurgia plástica? Veja, né? E aí, a morte aproximou-se bem dela, olhando diretamente nos olhos, respondeu: criatura, não te reconheci. Olhai, vigiai, orai, pois não sabeis quando será o tempo. Agora sério, já relaxamos, agora o sério. É como um homem ausente do seu país que, deixando sua casa e dando autoridade aos seus servos, a cada um sua obra, ordenou ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando vem o Senhor da casa. Outra metáfora, outra. Se ao fim da tarde, ou à meia-noite, ao cantar do galo, ou de manhã. Ao vir repentinamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Queremos crer que o recado foi dado para todos nós, né? É uma síntese ainda humilde, a gente pode aprofundar isso mais nos grupos de estudo, mas nós ficamos imensamente gratos pelo carinho que nós recebemos nesta tarde, porque temos certeza que ambos, público e expositor, ganhamos muito com essas questões. Do fundo do nosso coração, muita paz a todos.